Bom dia. Bom dia. Treino fechado. A tendência é, parte do treino fechado, a parte que interessou para definir a equipe, a tendência é repetir o que vinha jogando, tirando o Wallace, que está suspenso. E outra questão, já que uma semana típica de Clássico Grenal, demissão de um técnico, queria que falasse como treinador, a cultura, a filosofia no Brasil, de que sempre estoura no treinador, independentemente se fosse no Inter ou de outro clube. Ontem eu também fiz uma atividade fechada para que a gente já trabalhasse os elementos do jogo e eu optei em dividir em duas partes e hoje parte também da atividade permaneceu sem a vista de vocês da imprensa, mas não para fazer mistério demasiado com relação ao clássico, que eu julgo importante, mas para que a gente, na privacidade do nosso CT, a gente conseguisse traçar a estratégia do jogo, como a gente entende que devemos ir para ela. Com relação à ausência, a saída do Aguirre, já houve em outros momentos em que na semana de clássico ou perto dela as equipes ficaram sem treinador também. Eu assumi num clássico Grenal justamente numa condição dela e eu me recordo que na despedida do Estádio Olímpico o treinador internacional era o Osmar Loss também. Acontece, faz parte da nossa cultura. A gente está muito focado no nosso dever, nas nossas atribuições, concentrado no que nós temos que fazer para o clássico. Isso acontece no futebol brasileiro, mas eu não tenho dúvida que vai ser um grande jogo. O Odair é o auxiliar da casa, assim como eu fui em outras circunstâncias. É um cara que é contemporâneo meu, de mesma época jogando, e vai fazer o seu melhor. O que a gente espera é que seja um grande clássico, bem jogado, que a torcida aprecie, e aí que a gente possa fazer um grande jogo e vencer. A curiosidade é essa, né, Roger? O Odair era jogador do Inter. Vocês surgiram basicamente na mesma época. Chegaram a se enfrentar dentro de campo? Tem algum duelo que você lembre? De Júnior. Chegaram a jogar. Sim. E como técnico, você já cruzou com ele? Sabe o pensamento do Odair? Que time é esse do Inter que ele vai montar? Não conheço o Odair como jogador ainda. Depois, como auxiliar, eu tive pouco contato com ele. O Odair, acho que é um ano mais velho que eu, talvez. E nós nos enfrentamos, sim, desde juvenil, júnior, acompanhar um pouco a sua carreira e a construção desse pós-carreira como auxiliar. Tem um caminho parecido com o meu. E também assume a equipe numa circunstância parecida com que eu assumi algumas vezes dentro do clube. Então, para mim, é um profissional capacitado, alguém que eu vou olhar para o lado na Casa Mata e vou identificar, porque fez parte da minha geração. E desejo sorte a ele e um grande jogo para nós. Bom, Roger, no Inter não existe ainda a confirmação se o D'Alessandro vai para o jogo. Até a informação é que não treinou ontem, não treinou hoje, e até existe uma tendência de que não esteja em campo. Você, primeiro, acredita nessa informação de que o D'Alessandro realmente tem esse problema médico? E se ele não for para o jogo, o que influencia na sua preparação do time? Eu trabalho com algumas possibilidades, e não posso acreditar única e exclusivamente que um atleta não vá para uma atividade simplesmente pelo mistério do clássico. Então, as possibilidades que a gente imagina estão com a presença do D'Alessandro, ou sem a presença dele, na esquematização da equipe, de que forma pode vir. Isso tudo, durante a semana, a gente imagina e faz algumas simulações pensando justamente com esses elementos.
Mas independente da forma como venha, ou com os nomes que estejam em campo, é clássico, é Grenal. E a gente sabe que nesse momento há uma superação, há um envolvimento emocional, um clássico que todo mundo quer jogar, então tenho certeza que se tiver uma pequena percentual de chance, né, daqueles que têm algum problema de estar em campo se colocar à disposição, vão se colocar, né, porque é mais um clássico importante e todo mundo quer estar presente. Dentro dessas possibilidades que o Grêmio trabalha, Roger, o Marcelo Oliveira está confirmado para o jogo? O Marcelo está confirmado para o jogo. Só não sabe se é o Oliveira ou o Hermes. Ou o Groy. Roger, de alguma forma aumenta a pressão para ti ou para o Grêmio de uma vitória no Grenal com a situação atual do Inter, da troca de técnico? Porque fica aquela situação, se o Grêmio vencer o Internacional domingo, não vai faltar quem fale que o Grêmio venceu de um Inter que hoje está com técnico interino. Se o Grêmio perder, pior, né? Porque aí perdeu para um time que é o Internacional, mas também que está vivendo um momento de transição. De alguma forma aumenta essa pressão por vitória? Não, também poderia se dizer que nós precisamos vencer porque nós no último jogo não vencemos e no penúltimo empatamos em casa. Então, os elementos para se construir, né, a necessidade de uma vitória vão haver a todo momento, né? Se não for por um motivo, vai ser por outro, né? O desejo de vitória, para mim, ele é construído e desejado, oportunizado jogo a jogo. A vitória ela tem que haver, porque nós estamos jogando em casa, é contra o nosso tradicional adversário, né? É clássico. Nós desejamos voltar a vencer, né, para reencontrar o nosso equilíbrio novamente, né, depois de uma oscilação. E se o Internacional está com o comandante ou com o treinador interino, foi o que eu respondi na pergunta anterior. Eu já tive nessa situação, ou em outros momentos já também outros profissionais já estiveram. Isso pode ser um elemento motivador, né, para o grupo, né, para provar alguma coisa ou não. Então, as nossas motivações, nós sabemos quais são que vão nos levar para dentro de campo para vencer. Né? Do nosso adversário, a gente permite que eles identifiquem. Roger, tu confirmas o Edinho na vaga do Wallace no meio campo. E queria que tu falasse um pouquinho mais de como tu enxerga esse fato novo para motivar o adversário para a partida de domingo. Sim, o Edinho eu posso confirmar porque tem sido o substituto natural quando da ausência ou do Michael ou do Wallace. Então, naturalmente, ele ocupa a vaga, né, como fez muito bem quando foi solicitado. A questão do fato novo, como eu disse, as nossas motivações elas independem das motivações do nosso adversário. Se a ausência do treinador que saiu agora, né, do Aguirre, e inteiramente assumindo, né, um profissional da casa, vai motivar mais ou menos, né, o Internacional, diz respeito, né, ao Internacional. Como as nossas motivações nós sabemos, eu já salientei-as. Voltar a vencer, reencontrar o nosso torcedor com a casa cheia, né, mais um clássico na história, né, do futebol brasileiro, né, a ser disputado na Arena. Né, esses elementos, por si só, para nós, já são muito importantes para que a gente busque a vitória desde o início. Roger, voltando sobre o Marcelo Oliveira, ele tem condições para 90 minutos para aguentar um jogo inteiro, voltando de lesão? Se eu desejar utilizá-lo, teria. Né, porque a recuperação dele vem sendo feita e bem feita. Ele está trabalhando com bola há uma semana, 10 dias talvez. Então, para um jogador que tem um lastro físico de 15 anos e é um profissional de alto nível, é perfeitamente possível, nesse prazo, tu voltar a estar 100%. Porque Marcelo, antes disso, ficou muito pouco tempo ausente, né, por algum outro problema. Então, não há problema algum.
Roger, como é que tu projeta a utilização do Bobô no Grenal, né? Ele vai ficar realmente como opção para o segundo tempo? O que tu espera? Mas eles querem saber tudo. Então, eu fechei 2 atividades para que eu pudesse testar essas opções todas, né, e definir como eu vou sair. Há uma tendência, né, que eu saia atuando, né, da forma como os últimos jogos eu joguei, né, mas eu posso muito bem utilizar o Bobô desde o início, porque, né, muda a característica do jogo, né, me dá um outro tipo de alternativa, né. O Bobô é um jogador de área, né, que joga a bico de área, como a gente chama, é um grande definidor, e muito experiente, né. Me daria uma alternativa parecida com a do Brian, e diferente da do Luan. Roger, você citou o caso de 2012 que você assumiu o time interinamente, né? Você acha que aquela mudança em Grêmio que iniciou mal a temporada foi essencial para a boa partida que o Grêmio fez no Grenal e para o Grêmio vencer aquele Grenal? Eu assumi, eu acredito que 3 dias antes do clássico, fiz 2 ou 3 atividades com os jogadores, né? E todo momento que há uma troca e que um profissional do clube assume, né, é porque saiu o comandante anterior e há um momento, né, de instabilidade circunstancial em função da troca, né? Mas isso, né, de alguma forma, dentro do grupo de jogadores, dentro do grupo de trabalho, pode acarretar uma responsabilidade maior, né, e uma motivação maior, né, para conquistar a vitória dentro de um clássico, né, porque não é um jogo comum, muito embora também valem 3 pontos, mas é uma situação diferente. Mas para mim naquele momento como profissional era a oportunidade, né, de poder mostrar para o clube, mostrar para o torcedor que, como profissional do clube, eu também me sentia capaz de estar à frente, né, da equipe principal, né, e eu tenho certeza que para o Odair também é uma oportunidade muito parecida. Roger, com essa mudança toda no Inter, a gente nota que o torcedor gremista está bastante confiante para esse Grenal. O que tu tem para dizer sobre a postura do time para o torcedor que vem à Arena domingo? A postura que eu desejo que a minha equipe tenha é que a gente consiga resgatar o que a gente, do ponto de vista da intensidade e da pressão que nós exercemos lá naqueles primeiros jogos que a gente fez dentro da Arena e que os adversários, a gente conseguia pressionar uma saída de bola, né, no início do jogo, um intenso, organizado. E o que o torcedor pode ter certeza é que esses elementos não vão faltar. Aí é que a qualidade do nosso jogo, a gente tem visto jogar jogo, mesmo que nos momentos de insucesso, nas derrotas que nós tivemos, o padrão de jogo é muito parecido, né, e que a gente consiga ser eficiente, né, para que quando as oportunidades apareçam a gente consiga transformá-las em gol, né, mas o desejo, a motivação pela vitória, ela vai acontecer desde o primeiro minuto de jogo. O Roger, pode parecer meio surpreendente, a gente está falando aqui no momento do Grêmio, que são de 3 jogos sem vitória, consecutivos sem vitória. É curioso, se tratando de você que faz essa campanha maravilhosa de recuperação. Mas como é que você analisa esse momento que não combina exatamente com a sua arrancada aqui no Grêmio? Então, eu analiso com bastante tranquilidade, porque eu já tinha a convicção e a certeza que, né, muito embora estivesse muito feliz e satisfeito com os resultados e com as atuações que se mantiveram, o padrão se manteve, que a gente, por ser uma equipe jovem em formação, nós iríamos oscilar. Desculpa. E pelo campeonato difícil que é, ninguém vai conseguir engatar 8, 9 vitórias seguidas sem haver uma oscilação no meio do caminho.
né? Mas dentro desse momento de oscilação também pegamos equipes muito bem montadas e com muita qualidade, né? E mesmo assim, né, a gente conseguiu manter o padrão, né, de atuação, né? O que eu costumo analisar com bastante de tranquilidade e cautela é justamente, ótimo, tudo bem, nós oscilamos, mas como é que foi essa oscilação, né? A minha equipe perdeu o padrão de jogo, a minha equipe construiu pouco, a minha equipe foi dominada pelo adversário, né? Ok, né? Não, eu construí bem, eu tive superioridade em vários momentos do jogo, né? Eu produzi tanto quanto os outros jogos. O que me faltou? E daí tu identifica, mapeia isso e constrói os treinamentos para minimizar isso, né? Nos últimas 2 semanas que talvez você tenha acompanhado, né? A nossa equipe precisa ser mais eficiente, porque nós estamos construindo as oportunidades de gol, né? O que eu tenho trabalhado é justamente bastante a questão, né, do aproveitamento, né, da eficiência, né, para que, junto com essas outras questões que eu não perdi, que foi o meu volume de jogo, meu padrão de jogo, eu consiga melhorar a questão da eficiência. Então, eu analiso com bastante tranquilidade. Oscilamos, sim. Eu sei por quê, pelo período pequeno de treino, digamos assim, né, de lastro, e em função, né, de ser uma equipe jovem também, né? O meu time tem muitos jogadores que estão iniciando bem a carreira, né, e que naturalmente vão oscilar pela pouca idade, pela experiência inicial que tem, né, mas que tem um brilhante futuro, né? Então, naturalmente eu vejo isso, né, porque e a mim cabe corrigir o rumo, né, acertar o rumo para voltar novamente a vencer e ter o mesmo nível, né, de atuação e resultado que a gente teve no início.